Alô, você que está aqui conectadinho conosco aqui na nossa Voz Social. Eu sou Bela Roseli e fico transmitindo aqui para você o conhecimento desde já, né? Hoje falaremos sobre o Barão de Montesquieu. Mas, pessoal, antes eu gostaria de mandar um alô para Maiara Nogueira Pereira Salles e a Ângela Feitosa. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso canal. E também espero que estejam gostando aqui da nossa transmissão. E desde já também gostaria de passar o anúncio da Michele Moura. Quem puder estar vendo, Resistência Jalapa. Porque continuem indo atrás dos seus direitos, né? Vocês são um povo honrado e vocês merecem. Vocês têm esse direito de lutarem pelo que vocês acreditam. Hoje nós falaremos sobre o Barão de Montesquieu. Ele tinha um nome em específico, né? Charles Louis de Secondat. Mas ele ficou conhecido como Barão de Montesquieu. E Montesquieu é uma região ali na França, certo? E então, gente, o Barão de Montesquieu, ele tinha condições, ele tinha dinheiro. E então, o que é que ele fazia? Ele passou a viajar, né? E fazer aí um levantamento sobre qual seria o modelo de governo ideal. E ele ficou fascinado pela Inglaterra. E ele ficou, né, para ele, o melhor modelo de política, de governo, né? No caso seria o quê? A monarquia, né? Mas só que ele defendia, né, a questão de que o rei ele não deveria ter direitos absolutos, ou seja, o rei fazer o que ele queria. O Barão de Montesquieu ele defendia justamente que o poderio do rei devia ser de forma assistida, ou seja, ele não tem direito total. Aí nós entramos naquela questão do rei reina, mas ele não governa totalmente, né? E nós vemos que só depois de um certo tempo é que a coroa, né, os reis e rainhas, eles vão ter aí a questão de que eles reinam, mas eles não vão mais governar. Quem vai governar vai ser o parlamento, vai ser o primeiro-ministro, mas isso só acontece depois, certo? O Barão de Montesquieu, ele teve influências de Vico, do Maquiavel, do Thomas Hobbes e do John Locke, certo? O Montesquieu ele escreve um livro muito fundamental na questão do estudo, né? Do ramo do direito, pessoal aí que estuda direito. Ele escreve O Espírito das Leis. E na nossa Constituição Federal, né, na famosa CF, nós vamos encontrar no artigo número 2 a questão da separação dos poderes, né? Que vai ser a questão da divisão em 3 poderes, né? As 3 esferas do poder. Quais são? Legislativo, executivo, judiciário, certo? E então o que é que a gente vê? Que o poder, ele ainda tem o poder, ou seja, o poder para Montesquieu é indivisível, não se esqueça disso, né? Nós vamos ver também a questão da influência de Aristóteles no pensamento do Barão de Montesquieu, né? Que ele vai falar da questão dos fatores condicionantes para determinada forma de governo para uma região. Seriam eles o aspecto físico, o clima, ou seja, o tamanho, né, daquela região, para qual governo daria certo, determinado pelo tamanho ali, e também a questão dos fatores religiosos e socioeconômicos. Então ele vai avaliar tudo isso antes dele dizer, né, qual seria o modelo ideal de governo para uma determinada região. E ele fala também a questão que a lei, ela deriva da natureza das coisas. A liberdade do cidadão individual, né, vai ser o quê? Nós vamos ter a liberdade, mas não confundam a liberdade com a libertinagem, o exagero dessa liberdade. E também a questão da desigualdade, que ela vai se fazer presente, né, em todos os âmbitos sociais, em todo tipo de governo, nós vamos encontrar as desigualdades, né? E nós vamos ver que dentro da política, né, também há essa liberdade, há as leis e as normas. E vai haver o quê? Um respeito à moral e aos bons costumes. Então essas leis que elas surgem, elas vão ter esse aspecto do respeito da moral e dos bons costumes, não se esqueçam disso. E então ele pressupõe que a república ela tem que ter um território pequeno, participação popular, a questão da democracia, né?
E a aristocracia, gente, a aristocracia vai ser o quê? O governo dos melhores. E nós sabemos que naquela época os melhores eram que tinha isso aqui, dinheiro, né? O tutu. Nós vemos também a questão da monarquia parlamentar. Deveria ser o quê? Para um território médio, né? E ele via também que lá na Inglaterra tinha a questão da honra e do respeito às leis. Quando o Barão de Montesquieu, ele viajou lá para a região ali da Inglaterra, ele ficou fascinado, né? Porque lá eles respeitavam as leis e era um modelo de monarquia. E ele acabou que por ficar tão apaixonado pela essa questão da monarquia, que para ele o governo ideal seria a monarquia, certo? Gente, despotismo seria o quê? Para um território grande, e a manutenção desse poder seria feita através da força. Só lembrando que o despotismo é quando a pessoa ela acaba gostando, né, até demais de ficar no poder e se transforma num ditador, né, num opressor. E ele, para manter esse poder, ele adere à metodologia, né, de impor medo, de impor a força, né? Nós vemos essa questão aí do despotismo na ditadura aí do Getúlio Vargas, que ele decreta estado de sítio e ele não quer sair do poder e ele acaba criando aí o Estado Novo, né, 1937. Pessoal, com relação ao Barão de Montesquieu, ele fez pesquisa de campo, ele analisou e estudou o modelo ideal, né, e ele foi o primeiro a delimitar o poder do rei nas questões iluministas e tinha muitos estudos que ele fez em várias e várias monarquias, né, que ele passava, porque ele tinha amigos, né, dentro ali da questão dos reinos, né, então ele ia lá e estudava isso aí. Quais eram as características de cada um? A questão do racionalismo, ele vai pegar a questão do senso comum. E ele também mandava, né, comerciantes religiosos fazerem esses estudos, né, os antigos. Eu não estou me referindo ao Barão de Montesquieu. Agora eu estou me referindo à questão dos estudos. Antigamente, para fazer estudos, você pegava e mandava quem? Religiosos, mandava comerciantes para ir para terras distantes buscar o conhecimento e trazer para você. Eram chamados estudiosos de gabinete, né? E depois de um tempo é que a questão do estudo, né, o próprio pesquisador é que vai, né, levantar da cadeira e vai até o país ou o canto onde ele quer fazer o estudo dele e vai estar desenvolvendo isso. Mas naquela época se mandava comerciantes e se mandava religiosos. Então nós vamos ver que esses estudos eles vão ser muito baseados, né, vão ter muito potencial, né, de cunho religioso, porque muitas vezes é a igreja que vai estar realizando essas viagens e trazendo esse conhecimento. O Vico, que ele faz esse auxílio aí ao Montesquieu, né, o Montesquieu ele se inspira no Vico. O Vico ele vai falar das relações do governo, da política, da prática, né? E ele ele sofria muitas críticas, né, com relação que ele fundamentava o conhecimento político e a tradição, né, nos conceitos do senso comum. Isso aí era muito criticado. Só lembrando que naquela época se escrevia muito em latim. Então todas as obras, tudo aquilo que não era produzido em latim era tido como uma obra bárbara, uma coisa que era esdrúxula, diferente, bárbara, né? Uma coisa que não era aceita. Antes de Max Weber, o Montesquieu fala que as leis têm uma essência, assim como a essência do homem é o seu pensar, né? A lei também ela precisa de uma igualdade, de uma liberdade, assim, por assim dizer, né? E nós temos aquele lema, né? Liberté, igualité, fraternité. A liberdade, a igualdade e a fraternidade, que era um tema do iluminismo, do qual o Barão de Montesquieu esteve participando aí. E o Émile Durkheim, ele vai, né, se debruçar nas questões justamente do Barão de Montesquieu para estar explicando as coisas, né? E então, gente, a lei propriamente dita, para ela funcionar, ela precisa de um fato, né? A gente vai ver um fato social, esse fato, né, vai inspirar essa lei. Nós vamos ter um valor social que nós vamos empregar isso e também uma norma para que essa lei esteja sendo vigente e aceita dentro da sociedade. E eu perguntei a questão também do mensalão. O mensalão ele cai no âmbito da ética de Montesquieu, né? Porque justamente ele diz que era uma questão de ética para que houvesse, né, a questão da harmonização
desse sistema, para que um estivesse monitorando o outro, né? Para que não houvesse esse tipo de coisa. Mas o que a gente vê aqui no Brasil, né? É um governo em que um fica pagando propina pro outro, né? Para estar acobertando essa roubalheira toda no governo, né? Nós vemos também a questão de que os três poderes, né, que eu falei, o legislativo, o judiciário e o executivo, eles se complementam, certo? O executivo, ele vai executar as leis, o legislativo vai auxiliar, né, os planos, vai criar as leis, e o judiciário vai garantir a justiça, né? E o Martinho Lutero, ele entra na questão da liberdade de expressão, certo? E vai também haver a questão da influência do Martinho Lutero para o Montesquieu também. Então, Montesquieu, ele bebe na fonte de muitos e muitos outros pensadores, né? Então, nós sabemos que para o Montesquieu, a monarquia, né, era o must, era o melhor de tudo, né? Porque ele viu que na Inglaterra se desenvolveu tudo muito joinha, muito legal, né? Mas só que o Barão de Montesquieu, ele só não contava com uma coisa, com a corrupção. E a corrupção é o que faz com que essa harmonia, né, aparente do sistema fique o quê? Desorganizado, e acabe havendo esses casos lamentáveis aí de corrupção, que a gente fica triste com isso, não é verdade? Então, com isso, eu termino aqui o nosso estudo, né, fazendo toda essa revisão sobre o Barão de Montesquieu. Espero que vocês gostem. Qualquer pergunta, podem escrever aí embaixo. Assim que eu ver, eu respondo. Quem gostou, deixa um joinha. E se inscrevam aí no canal. Da onde veio esse conhecimento, vem muito mais. Aqui é Bela Roseli, apresentando aqui o nosso canal Bela Roseli e a Voz Social, né? Até a próxima, pessoal. E desde já, eu agradeço demais o pessoal que anda acompanhando a gente. Um beijo e aquele abraço.